quando quiser. Como é que se representa a vida? Essa é para mim uma das grandes questões, não só no cinema, a pintura, teatro, etc., as outras artes que representam a vida, ou que tentam representar a vida, ou dar uma imagem da vida. Como é possível essa representação? Eu creio que isso é um dado que a natureza pôs no homem. O homem tem um instinto de imitação. E, portanto, quando vê alguma coisa que o impressiona, tem instintivamente vontade de fazer, de repetir aquilo que viu, aquilo que o emocionou. Essa vontade de repor, é claro que não pode ser. O que se passou, passou e não volta a repetir. Mas o cinema faz, desde que não seja propriamente um documentário direto sobre as coisas, faz reproduzir. Digamos, o primeiro filme foi a saída dos operários das oficinas de Lumière. Mas a gente pergunta, ou pode pôr esta questão, isto é realmente um documentário ou uma ficção? Quer dizer, ele, quando filmou, as pessoas que saíam não sabiam sequer que estava lá a câmara para as filmar, ou ele disse, vocês agora vão sair que eu vou pôr aqui a máquina para filmar. E isto distingue o que é documentário do que é ficção. Nós nunca sabemos se é documentário, se é ficção. A ficção, por esta via... Mas nesse caso a ficção depende... Não, a ficção simula. Sim, pois. A verdade, depende dos operários saberem ou não que estavam a ser filmados. Sim, ou os operários saíram e de repente viram uma coisa que nunca tinham visto, porque não tinha aparecido até aí. E um senhor lá atrás a dar com uma manivela, qualquer coisa se passava, mas não percebiam bem o quê, não sabiam qual era o resultado daquilo tudo, para quê, ou ele explicou, eu não sei qual foi a situação, ou ele explicou antes, vocês vão ser uma espécie de fotografia, não sei o quê, animada, e explicou-lhes como o realizador explica aos atores o que é que se vai passar naquela cena. Exatamente. O que não acontece com a chegada do comboio. Porque ele não podia dizer à máquina que fizesse daquela maneira ou de outra, não é? Exatamente. A máquina chega e impõe-se por ela. E parece que, segundo dizem, o público se levantou quando viu a máquina mais próxima com medo, que, quer dizer, a convicção da realidade era tão forte que o público se sentiu como se estivesse, enfim, perto, lá na estação, perto do comboio, e fosse atropelado por ele. Pois, mas disse muitas vezes, é uma coisa que me tenho interrogado muitas vezes, que as primeiras representações são também uma maneira do homem fugir ou tentar fugir à morte, ou ao medo da morte. Portanto, desde a pré-história, portanto, representar as pessoas, ou até as múmias, etc., tudo isso, para que ficasse uma imagem dessa própria pessoa, como a gente tem as fotografias ou os filmes, para que ficasse a presença da pessoa para além da morte. Portanto, a ideia de uma criação, de uma representação que fica para além do tempo de vida da pessoa. Fica a imagem, como quando vemos um retrato de alguém que já morreu, mas ficou, era assim, aqui está a pessoa. A pessoa sobreviveu de alguma maneira ali. E o cinema ainda mais, porque nos dá isso com o movimento, com todas as ilusões do realismo. Quando nós vemos uma atriz, por exemplo, que era muito bonita nos anos 20, hoje tem 80 anos, não sei o que, já não é tão bonita, mas vemos-la como ela era. E quando estamos a ver, é exatamente como ela era naquela altura. E nós participamos dessa ilusão. O que é que acha disto? Isso acho justo, não é? Mas principiemos pelo fim.
disse que era uma mulher bonita e já tem 80 anos, já não é tão bonita. Eu acho que a beleza da juventude é insubstituível. A juventude é um momento chave, é um momento riquíssimo da vida do homem. Incluindo a mulher, claro, evidentemente. Mas é um momento que fica na memória para toda a vida. É um momento que se perde e é irrecuperável. Mas há outros elementos que podem fazer de uma mulher com 80 anos outro tipo de beleza. Com certeza, isso, com certeza. Outro tipo de beleza, porque tem uma experiência, tem uma espécie de doçura e compreensão onde não cabem já as ilusões. E tem uma profundidade que está longe de ter uma rapariga de 18 anos, por exemplo. Sim, sim, sim. Esse enriquecimento dá um outro tipo de beleza, um outro encanto. Se conversar com ela, por exemplo, não é? E mais, um encanto livre de todas as atrações físicas que já não existem, pelo menos com aquele ímpeto e com aquela força em que se manifesta nos jovens de 18, 20, enfim, 30 anos, por aí. Não, o que eu estava a dizer é uma época, um momento da vida, como esse da juventude, Sim. com a beleza própria quando a juventude é bela, pode não ser, em muitos casos, mas quando há essa coincidência de juventude e beleza, há um momento, isso dura uns anos, poucos, muito poucos. Aliás, é um tema constante na pintura, por exemplo, pintar as 3 idades da vida, a infância, a beleza, a juventude e depois a velhice. É um tema permanente que aparece imensas vezes, como na literatura, a história do Hamlet, o diálogo com a caveira. A ideia que, portanto, não é só essa ideia, estou de acordo consigo, de uma beleza que existe em todas as idades, e estou inteiramente de acordo consigo, mas a ideia de que essa beleza, em qualquer que seja a idade, é efêmera e que a arte, a representação dessa beleza, seja a dos 20, seja a dos 80, permite que ela deixe de ser efêmera e que fique para sempre uma espécie de imortalidade, a imortalidade possível. Porque, por exemplo, é verdade, o Proust dizia isto, eu sei que vou morrer, dizia ele ao falar da Recheia dele próprio, os meus livros também não têm a pretensão que vão durar para sempre. De facto, tudo se desfaz. E o cinema, que dava a impressão de ser uma espécie de conservação, de eternidade, digamos, do que se lá fixasse, acontece que os filmes começaram a deteriorar-se ou a desfazer-se. E até a Cinemateca, ou as cinematecas hoje, têm uma secção que é extremamente valiosa, de recuperação desses filmes. Quer dizer, é sempre um esforço muito grande para conservar. O mesmo acontece com os museus. O mesmo acontece com esses homens que fazem pesquisas de coisas antigas, ao mesmo tempo que estão a destruir os monumentos ou as casas, ou o típico de uma época que reformam ou alteram e deixa de ser documento futuro de um momento que se passou anteriormente. De maneira que é claro que acho justa essa ideia que a pessoa tem esse sentimento de perdurar para além da morte na memória dos humanos, não é? Esse é um esforço. A gente fica com a ideia, não queria desaparecer da memória do mundo da manhã. Eu faço aqui um parêntese, digamos assim, para demonstrar como o cinema, quando tem um grande movimento, e outras vezes é muito fixo, muito parado.
É coisa que contraria muita gente, porque ainda tem esta fobia de que o cinema é movimento e tem que se mexer tudo. Não pode ser. Ora, eu não estou muito de acordo com esta ideia e até pensei, ao ver, por exemplo, a Anunciação do Leonardo da Vinci, é um quadro fixo, absolutamente fixo. Embora haja um anjo que está com o joelho em terra e que tenha asas, que é uma expressão de movimento, de voo, de tudo, mas está quietinho. E a Virgem, olham, estão paradíssimos. E ao fundo há umas árvores. E essas árvores não mexem uma folha. Não há vento, não há nada. Está tudo quieto. Tão quieto, que essa quietude assemelha-se ou prefaz, ou, como diz, simula a eternidade. O facto de estar parado, não há tempo nem espaço. Não há tempo. A maneira que essa fixidez dá uma força muito maior que o movimento. O movimento é distrativo, a fixidez é concentrativa. Parece isso ou não? Parece-me. Parece-me. Isso exatamente trazia-me um ponto que, há bocadinho, quando falava da representação da vida, e como a nossa citou o exemplo do comboio, hoje já não há aquele tipo de comboios, portanto a tecnologia mudou, os comboios são diferentes. De um certo modo, esse pequeno filme, para lá do efeito que provocou na altura, que as pessoas se assustavam e, como o Manuel citou há bocadinho, se levantavam, conserva também, enquanto o filme durar, o que era um comboio em 1895 e uma estação de comboios e as pessoas, como se vestiam as pessoas que andavam nos comboios em 1895. Havia uma série de elementos em que o realizador provavelmente não pensou, porque era o seu cotidiano, mas que hoje já se transformou tudo em relação à chegada de um comboio hoje a uma estação. O movimento de representação da vida em 1895, em 1920, em 1930, quando nós nos atemos muito aos pormenores históricos, distrai-nos do fundamental, que é, ou que são, as paixões, os sentimentos dos personagens, que esses não mudam tanto como isso tudo ao longo de toda a história. Basicamente permanecem os mesmos. Mudam com os costumes, com muita coisa que evolui, mas depois vamos sempre encontrar os mesmos, o amor, o ódio, a inveja, os mesmos sentimentos dominantes no homem, para o bem ou para o mal, em qualquer altura. Como transmitir isso através da arte e através dessa imobilidade ou dessa fuga ao tempo? Essa evocação de um tempo ou outro no presente é realmente distrativo, mas a arte do realizador, no caso do realizador, porque já não é a mesma neste caso do pintor, está em que esse distrativo não se sobreponha ao drama que representa. Porque, como disse muito bem, mudaram as roupas, mudaram as mentalidades, mudaram tudo, mas os sentimentos primários subsistem desde o início da humanidade. A inveja, o amor, a vingança. Até há um autor francês que diz que a vingança é o primeiro sentimento mais profundo do homem, que subsiste e que nós vemos hoje, nos nossos dias, o que se passa, não é? Com o terrorismo, não é? É uma espécie de vingança que está a proceder-se. É claro que o cinema e os quadros apaixonam por aquilo que mostram, mas
os quadros valem por aquilo que significam, não por aquilo que mostram. Exatamente. Mas quem se prende com aquilo que mostram está por fora. Quem se vê o sentido daquilo que se mostra está por dentro. Parece-lhe isso ou não? Inteiramente. De uma vez, até um crítico, que nem era crítico, havia um homem que é um filósofo e queria falar consigo. Está bem, vamos falar. E depois, a pergunta que ele me fez, foi a única pergunta, diz: os seus filmes têm filmes como, por exemplo, Vou para Casa, que é um filme que toda a gente compreende, vê-se facilmente e tal. Mas tem outros filmes que são difíceis de compreender, não se percebe bem, como é, por exemplo, a Inquietude. Que explicação dá para isso? Eu disse: bem, é por isso que ele se chama Inquietude. Que podia eu dizer para além disto? Não podia ser nada. Vou explicar. Agora, uma coisa que me parece, para mim, que vou de dentro para fora, explicar ao outro que tem de ir de fora para dentro como é que há de entrar. Não pode ser. É muito difícil, é um problema. De maneira que as pessoas vão pelo mais fácil, pelo mais imediato, pelo mais coisa. E é claro, e à medida que o filme enriquece, a audiência diminui. Isto é nos filmes, é na filosofia, é no pensamento, é na pintura, é em tudo. À medida que a coisa reduz quando se diz que uma pessoa é inteligente, não quer dizer que sejam menos inteligentes, porque não creio que sejam menos inteligentes. A inteligência é uma coisa difícil de se perceber verdadeiramente, porque há pessoas que são inteligentes num certo setor e não são noutro. Exato. E isto varia de pessoa para pessoa, não há maneira que não são capazes de outras, não é? De maneira que é claro que eu desejava o quê? Desejava que as pessoas tivessem, sobretudo, uma inteligência cinematográfica. Mas isso não se pode fazer. Mas há bocadinho, exatamente por causa disso, não se pode fazer a inteligência cinematográfica, mas quando o Manuel estava a falar do caso do quadro do Leonardo da Vinci e dessa imobilidade, portanto, que dá uma força ao quadro que ele não tem, é muito bem visto quando se vê esse quadro, mas tudo isso pressupõe essa tal educação do olhar. O Manuel pôde ver isso tudo, preparado pelo cinema, pela sua visão de pintura, pela sua cultura geral, mas muito pelo cinema, de ver este efeito só é conseguido porque não há qualquer espécie de mobilidade. Porque há ali uma fixidez. Essa educação do olhar, ou essa preparação para ver, é que exatamente permite a interpretação desse género, ou permite uma análise desse género, permite sentir qualquer coisa que as pessoas não sabem bem explicar o que é e que é preciso que as pessoas tenham. Ou seja, os gregos já diziam, no Platão, que aparece isto, ver é a ação mais importante do homem, mais do que tudo, dizia ele, ver. Exato. A pessoa saber ver outra pessoa, ver um objeto, ver uma situação, o olhar que permite ver. Essa importância do ver, através da sua obra, é uma coisa que crescentemente se lhe tem imposto. Com certeza. É interessante dizer que a Maria Isabel, a minha mulher, gosta muito de livrinhos de pensamentos, etc. E um dia deu-me um livro, até era em inglês. E eu folhei, eu usei mal inglês, de maneira que alguns não percebi muito bem, mas outros... E tinha lá um pensamento do Aristóteles.
E dizia, eu vou ver se sou capaz de dizer em inglês o que li. The soul cannot think without a picture. A mente não pode pensar sem uma imagem. Está a ver, a imagem é visual. O pensamento é também visual. Não pode pensar sem ver uma imagem. Sem imagens. A imagem é realmente imediata. Mas a imagem, não há imagem que não traduza um pensamento. Não há imagem nenhuma que não traduza um pensamento, por outro lado, e não haverá um pensamento ou um conceito. Ou seja, por exemplo, uma cadeira. É um conceito. A gente vê o conceito da cadeira. Não, está bem, mas vamos para conceitos mais abstratos. Mais Inteligência, por exemplo. Sim, inteligência. E há, apesar de tudo, uma imagem. Que é diferente de pessoa para pessoa, mas é uma imagem. Mas é diferente de pessoa a pessoa, muito bem. Mas é uma imagem sempre. É tudo traduzido para uma imagem. É muito curioso. Cadeira é evidente. Quando a pessoa viu a cadeira, mesmo assim, cada pessoa vê a sua cadeira. Quando se ouve a palavra cadeira. Tem outra coisa que é aquele dramaturgo francês, Molière, que já vai 300 anos, não, mais ou menos. Sim, mais ou menos. Mais de 300. Ele dizia, a palavra serve para explicar o pensamento. Mas a palavra é o retrato das coisas. E é também o retrato do pensamento. Quer dizer, veja, tudo é imagem, a palavra é a imagem. Quando o Deleuze escreve o livro sobre o cinema, o primeiro livro, escreveu 2. O primeiro livro, como sabe, o primeiro livro diz movimento, imagem. Movimento, imagem. O segundo livro diz tempo, imagem. No tempo está o movimento. Não há tempo sem movimento. O tempo em si já tem. E a imagem está a palavra. Eu não falo de palavra, não é preciso, porque, como diz o Aristóteles e como diz o Molière, verifica-se que a palavra também é a imagem. Portanto, há uma duplicidade de imagem sem se fazer uma sobreposição de imagens, porque a sobreposição de imagens é terrível porque é confusa. E assim a palavra sobrepõe a imagem sobre outra imagem, o que é muito rico, é uma riqueza enorme, porque não se perturbam uma à outra, pelo contrário, ajudam-se, interferem bem. E o realizador tem que ter sempre em atenção o que fica melhor como imagem para dizer aquelas palavras. Essa é uma atenção que o realizador tem que ter. Não vai perturbar ou contrariar. É sempre a posição de câmara, o decor, a maneira de ter, a posição, a atitude, tudo isso, não é? E isso vem como? Vem por intuição, vem por instinto, vem por momento. Portanto, é muito difícil, ou é muito diferente, sinto eu. Quando escrevo uma planificação, escrevo 4, 5, 6 vezes, às vezes, a mesma planificação que vai mudando, vai enriquecendo, etc. Mas acabo por filmar uma coisa diferente. Porquê? Porque eu estou no gabinete, no escritório, ou no gabinete, ou num quarto, seja onde for, a fazer uma coisa, enfim, estou fechado ali. E quando vou filmar, estou diante do decor, estou diante dos atores, dos vestimentos, da luz, de tudo, não é? E tudo isso propõe coisas novas que eu não via antes, não podia ver, era impossível. E então adapto-me a essas circunstâncias. O facto de eu ter repetido diferentes vezes o decoupage, integrei-me mais fortemente no contexto do filme que vou fazer. De maneira que eu, alterando aquilo que fosse, não fujo ao contexto, porque estou
embrenhado nele. E quando eu vejo uma coisa muito bonita, diz, ai, que bonito isto, mas está fora de contexto, adiante. Isto é bonito, está dentro de contexto, eu posso filmar. E isso é que é um ponto, para mim, de referência na realização, durante as filmagens, é um ponto muito forte de referência para os meus filmes. O que é que, no seu ponto de vista, a duração traz mais ao cinema? Eu penso que o tempo é uma noção importante e é uma noção realmente característica de quando esse tempo se traduz em movimento, como, por exemplo, o bailado, ou a música, sobretudo a música, não é? E o cinema, que tem um tempo que corresponde ao seu movimento. Quer dizer, um filme tem hora e meia, tem 2 horas, um trecho musical tem 20 minutos, ou meia hora, ou 2 horas, enfim, é o tempo que lhe está determinado. Uma pintura tem o tempo em que nos é mostrada, ou então tem o tempo em que olhamos. Que eu lhe quiser dar. O tempo que olhamos. Não tem outro tempo, mas ela está lá. Está sempre lá, mas noutro lugar. Não pode estar diante dos olhos, não podemos fixar. Isso é que seria excessivo, não é? Ficar preso para a eternidade por um olhar, como ficava o Narciso. Ficava o Narciso, não é? Isso é que era a morte do tempo, não é? E é a morte do Narciso também, que acaba por se matar. Que acaba por se matar. De maneira que isso é um dado particular. Mas o tempo dá tempo à reflexão. Uma imagem alongada, eu tive essa primeira tentativa no Pintor e a Cidade, onde eu arrastava o tempo das imagens, que foi muito criticado e mal visto como insuficiência do realizador, ou incapacidade do realizador. E uma das pessoas que viu isso foi o Bazin. Em todo caso, achou interessante o filme. E estava um operador que era de Disney, italiano, foi professor da maior parte dos operadores, e quando viu o filme, disse, podia-me ter dito que eu dava uma ajuda, e não sei o quê, também não via, porque a característica do cinema era mais rápida, muito mais rápida, de maneira que davam. Mas, quando eu mostrei ao Bazin o Douro Varão Fluvial, ele ficou surpreendido, porque era o contrário exatamente do outro. De maneira que ele via, não é por incapacidade do realizador, percebeu que era uma determinação do realizador, fazer os planos mais longos, que aparecem depois em alguns filmes do Dreyer, ou do Visconti mesmo, ou do Bresson, enfim, têm tempos diferentes. É claro, tem menos público, não é? E o Bresson apresentou um filme uma vez, já não me lembro o nome do qual era o filme, em Cannes, e esse filme foi pateado, ou mesmo veiado. E depois, na conferência de imprensa, acusaram, dizer, mas o seu filme foi veiado pelo público, foi pateado pelo público. E ele, como resposta, disse isto: que público? Porque é importante saber por quem. Veiado por quem? Disse mal, mas quem? Esse é extremamente importante. É claro que os filmes de Bresson são filmes profundos,
encerram um certo aspecto filosófico mesmo, e que não é visível, ou que o público, em geral, não está preparado, não está habituado. A questão de estar habituado é muito importante. Também não está ensinado a ver. Precisavam de ensinar a ver, como os realizadores aprenderam com os seus grandes mestres a realizar os seus filmes. Aprenderam. Eles não vinham de nascença já com o cinema feito, como hoje há realizadores novos que não querem saber tudo quanto se fez antes. Eles é que sabem como é que é o cinema, já sei como é, e fazem lá aquilo que eles entendem. Ora, eu compreendo, de certa maneira, que a verdadeira originalidade de um filme está na personalidade. Mas é preciso que a personalidade esteja inserida num contexto cinematográfico geral e não fora dele. Porque isso é fundamental, porque nós temos os nossos instintos e nós não podemos dar largas aos nossos instintos, porque o homem, para viver em sociedade, tem que estabelecer regras e leis, quer dizer, uma certa ética, que contraria os instintos. Por isso, eu até penso que os animais selvagens são livres. Eles praticam os seus atos conforme os seus instintos, que os impelem a fazer. Não fazem cerimónia e o que tiverem a fazer, fazem. Não há necessidade, seja onde estiver, fazem. Quando está, atacam ou defendem-se. Enfim, agem por eles, simplesmente. Não tem lei. Não são criminosos nem ladrões. Vivem segundo os seus instintos, por isso são livres. O homem, toda a ética do homem, todas as regras do homem, todas as leis postas ao ser humano, contrariam os seus instintos. Eu apetece-me fazer isto, devia fazer isto, mas não posso. Não posso fazer certas coisas no meio da rua, só posso fazer, e só sou verdadeiramente autónomo de mim próprio quando estou em casa, só. Aí eu não tenho que dar satisfações. Faço o quê? Ponho de pernas para o ar, ou sento-me, ou deito, ou ando às cabalhotas, faço o que quiser. Tem que dar satisfações a si próprio, mesmo assim. Mesmo assim tem que dar satisfações a si próprio. Mesmo assim tem que dar satisfações, exatamente. Mesmo assim tem que dar satisfações a si próprio. E diz, isto é uma tolice. Uma tolice. Não devo fazer, devo-me comportar. Há até mesmo uma regra de educação que diz, por exemplo, quando estiveres à mesa, sozinho, comes como se estivesse cheia de pessoas a olhar para ti. Pois. E quando estiveres com outros, comes como se estivesse sozinho. Porque é a maneira de fazer. É assim. Quando eu estive no Japão, e em Kyoto, e há lá um templo que se chama o Templo do Eterno Nada, não sei se o Manuel foi também a Kyoto, se viu esse templo, que é um templo com uma história muito complexa. E eu, quando lá cheguei, tive um certo desapontamento, à primeira vista, aqui está aquela coisa que se usa à primeira vista, um certo desapontamento, porque olhei para aquilo, pareceu-me bonito, mas não tanto como isso. Não. E depois eles tinham lá um livrinho, destes livros para turistas, uma coisa a explicar, havia umas rochas e umas pedras, e depois aquilo começava-me a explicar, e eu comecei a entrar um bocado dentro daquilo, e a perceber que cada uma daquelas pedras era uma forma, tudo aquilo contava uma história, como toda a arte conta uma história, mesmo a arte mais abstrata, e contava uma história e eu comecei a perceber, e depois aquilo tudo ia dar ao tal, que eles chamavam o Jardim do Eterno Nada, só com dois pequeninos montinhos de areia, uma areia muito certa, portanto o nada, as águas do infinito. E comecei a pouco e pouco, ao fim de algum tempo, a perceber aquilo tudo e cada vez mais entusiasmado. E estava lá um monge budista que estava lá sentado, a olhar ali, e a certa altura viu-me muitas explicações, eu muito entusiasmado, e perguntou-me,
se eu estava a gostar, então, falava inglês, eu estava a gostar. Eu disse, estou, contei-lhe, ao princípio não estava assim muito, mas agora que estou a começar a perceber, agora estou a gostar muito, estou a gostar disto. E ele diz-me, está a começar a perceber? Estou, disse, agora estou a começar a perceber isto. E ele disse, é curioso, porque eu venho para aqui há 30 anos, passo aqui todos os dias e cada dia percebo menos. Ele sentiu uma humilhação, porque ele tinha toda a razão, quer dizer, era evidente que eu não estava a perceber nada de nada ainda, estava agarrado a uma história que vinha lá num livro, mas perceber aquilo era ir muito mais além. Mas eu estive em Kyoto também e levaram-me a um jardim zen. E depois disseram-me, isto tem aqui 15 pedras, tinham as pedras, tinha 15 pedras, mas nós só vemos 14. A 15ª só se vê com o coração. É uma explicação um pouco. Eu verifiquei que havia realmente 15 pedras, mas mudando de posição, uma ficava sempre encoberta. De um lado ficava encoberta uma, do outro lado ficava encoberta outra. Isso é lindo. De maneira que havia realmente as 15 e a outra era já do coração. E depois ficamos ali sentados, um bocado de tempo, estava tudo em silêncio, pouca gente, não estava até muita, uma espécie de bancada que estava ao lado. E eu perguntei para a acompanhante, e agora que se faz? Perguntei-lhe eu. E ela disse, agora pensa-se. Eu perguntei, pensa-se em quê? E ela disse, em nada. Agora aqui está tudo. Pensar em nada é pensar em tudo. Nada tudo que é da filosofia. Ou eles dizem que não é filosofia, dizem que não é religião. Os budistas, não é? Mas, enfim, é uma maneira de estar no mundo. Creio que supõe a reencarnação, não sei o quê. Não se sabe na maneira que não devem fazer mal a um cão, porque ele pode ter sido a reencarnação de qualquer indivíduo num século passado, ou qualquer coisa. Numa vida passada. Ora, ninguém sabe se virá a ser cão ou gato. Entre os dois entre o cão, porque o gato foge sempre dele. O cão é uma situação mais tranquila. Agora, Os perseguidores. cada vez mais se recusa a ideia de uma aprendizagem. Cada Essa vez ideia mais. que era fundamental ao longo Cada vez mais. de todos estes séculos. Um pintor, ainda estava no ateliê do pintor, trabalhava com ele, aprendia, claro. entrava em todos os segredos da técnica e da arte. E isso é que é extraordinário, porque eram diferentes. Apesar disso, eram depois muito diferentes. E depois a obra era diferente. E era encorajado nessa diferença. Exatamente. Mas primeiro tinha que aprender. Pois, tinha claro. que estar senhor de uma técnica e num passado dessa arte, da presença de arte, ir ver, estudar, perceber. E hoje, cada vez mais, as pessoas recusam isso. E a ideia é, cinema não tem nada a perceber, não há nada para perceber. Há divertir-me ou não me divertir, distrair-me ou não me distrair-me. E recusar perceber qualquer coisa. E isto, de uma maneira geral, para tudo hoje, cada vez mais, é essa recusa, uma espécie de gala de analfabetismo. E que leva exatamente a essa reação muito hostil em relação a obras exigentes. Que é uma coisa que, por exemplo, mudou muito em relação ao meu tempo, anos 50, em que as pessoas tinham uma atitude bastante mais modesta. Quando não percebiam um filme, olha, o filme era mais difícil, não saiam de lá imediatamente a dizer isto não presta para nada, diziam, eu não percebi, não entendi bem, ajuda-me a explicar. E depois, lá liam coisas, começavam a entender. E a dizer, não tenho preparação ainda para aquilo. Como eu posso dizer que não tenho preparação para uma determinada obra literária, uma determinada obra de pintura, não estou a perceber, expliquem-me, deem-me ajudas para perceber aquilo.
Ou, por exemplo, como acontece na ciência. Se eu for ouvir uma conferência de um matemático, é óbvio que não percebo nada de nada, mas não sai lá a dizer o homem é um aldrabão, um vigarista, não falou para uma coisa que eu não percebia nada. Quer dizer, quem não percebe nada é você, não é ele. Quer dizer, portanto, eu é que não tenho capacidade de o compreender. Não é ele que é bom ou mau, eu não tenho competência para dizer isso. E isso, as pessoas em relação ao que lhes parece imediato, como é o cinema, recusam completamente. E daí um lugar cada vez mais marginal que no nosso tempo tem obras como a sua e a de outros que exatamente exigem essa atenção e essa aprendizagem, esse conhecimento. E esse amor, finalmente chegamos a essa palavra, esse amor, essa disponibilidade. É exatamente, é isso, mas é também uma coisa, nota-se uma perda dos valores. Há uma grande perda de valores. De maneira que cada um faz, enfim, faz a asneira à sua vontade e não tem. Partindo do princípio que tem direitos e esquecem-se dos deveres. Quando eu penso que a liberdade é, antes de tudo, um dever, e o primeiro dever da liberdade, para que se possa ser realmente livre, é o respeito pelo próximo. Isso é um dever. Só essa condição lhe permite a liberdade, respeitando o outro. Senão o outro atira-me pedras aos vidros da minha casa e eu atiro pedras aos vidros dele. Não, que é o que está a acontecer agora entre a Europa e o Oriente. Estão a tirar pedras uns aos outros. Estupidamente, inutilmente. Não se chega a lugar nenhum. É por isso que faz muito bem, também falta esse sentimento superior, que é o de amar. Não amam. Não amam as coisas, não amam as pessoas, não respeitam os modos diferentes de estar no mundo. Todo aquele que é diferente de mim deve ser aniquilado. Ainda ontem vinha uma entrevista de um homem da Al-Qaeda, em que ele dizia claramente isto tudo. Aqueles que pensam diferente de mim não devem existir, devem ser abatidos. Que é, no fundo, aquela velha história da Biblioteca de Alexandria, do califa que mandou destruir a Biblioteca de Alexandria, com aquele salve-sufisma, quando lhe disseram dizer, mas que horror essa biblioteca, livros preciosos, fabulosos, assim. E ele disse, pois, ou esses livros dizem todos a mesma coisa que diz o Corão, e então são supérfluos, não servem para nada. Ou dizem coisas diferentes do Corão, então devem ser destruídos. Dizem diferente, portanto devem ser destruídos. A diferença deve ser destruída. Mas isso é uma posição de ditador. É uma posição completamente ditador. A violência. Exatamente. Uma violência terrível, não é? Tu tens que ser igual a mim. Se não fores, eu mato-te. Realmente, o filósofo francês, não recordo agora o nome, dizia que o diabo é o outro. O inferno é o outro, pois. Não é? O Sartre. O inferno é o outro, é o Sartre. O inferno é o outro. Porque se opõe, quer dizer, isto aceita-se na medida em que nos falta a tolerância, em que deixamos de ser tolerantes e em que falta realmente o respeito pelo outro. Cada um é diferente do outro. Nenhum é igual ao outro. Esses têm modos de pensar, modos de viver. De uma família mesmo, que nasceram do mesmo ventre, com o mesmo pai, tem exatamente a mesma educação entre todos os irmãos. E há um que sai completamente à parte. Ele tem que ser respeitado, porque é uma índole diferente das outras. E portanto, tem o seu menor de ser. Ele torna-se agressivo se o não aceitarem. Se o aceitarem, ele é normal como os outros. Simplesmente é diferente. Isso não faz mal a ninguém.
Temos que aceitar o outro como ele é. Não podemos mudá-lo. Não devemos mudá-lo. Deixamos de ser como é. Mas a ideia do poder transtorna as mentalidades e querem sobrepor ao outro. E é claro, quando um quer sobrepor-se ao outro, o outro tem que se defender dessa sobreposição, porque senão aniquila-se, ou deixa-se aniquilar. Este é o grande problema grave. Eu devo deixar-me aniquilar ou devo ter uma reação que me defenda? E só posso defender quando são, em termos absolutos, fazendo a luta com esse próprio, que se opõe a mim, obrigando-me a ser como ele, quando eu o aceito como ele é, e ele não me aceita como eu sou. É um problema insolúvel. É um problema insolúvel. Até porque quando eu o aceito como ele é, ele pode pôr em causa o que eu sou e, portanto, a partir daí o problema é insolúvel. No entanto, voltando ao cinema e a essa educação, portanto, a educação do olhar para a pintura, para o cinema, etc., por aí fora, o Manuel pensa, como é que pensa, qual é o lugar que dá a essa educação? Melhor nem é que pensa. Que lugar dá a essa educação? Como é que se faz essa educação? Como é que no seu caso a fez, por exemplo? O meu caso particular é o caso, suponho que da maior parte dos realizadores, não é? Apaixonaram-se no cinema pelo hábito de o ver projetado. E uma tendência, uma inclinação para esse tipo de expressão artística tocou-lhes no íntimo. E, portanto, se lhes tocou, é porque aderiram àquilo que viram. E se aderiram àquilo que viram, foram-se apercebendo da maneira como é feito e como se faz e como se não deve fazer. Também está explícito. Eu ia muito ao cinema para ver o que gostava e para ver do que não devia ser feito, do que não gostava de fazer. E vendo o cinema aprendi com os grandes mestres que apareceram e que foram desaparecendo, mas ficaram as suas obras e os seus passos fundamentais, como que foram descobrindo a pouco e pouco um processo de expressão que foi evoluindo de geração em geração, enfim, com o próprio tempo, porque o tempo, cá está outra vez o tempo, porque a vida é cinema, isto é que é verdade, e cinema é também a vida. E uma relação entre um e outro estão assim como aprendemos na vida a estar no mundo, também temos que aprender no cinema a estar dentro do processo cinematográfico. E não podemos estar fora. Temos que estar dentro para fazer cinema, ou temos que estar dentro da questão da pintura para fazer a pintura. E não se pode chegar a um Tapia ou um outro qualquer sem primeiro rever todo um passado, toda uma origem da própria pintura e dos impulsos que tiraram os primeiros, que fizeram os primeiros desenhos nas pedras ou em qualquer lado. E tudo isso, não é? São sinais que, através dos quais nós temos que perceber, para entender, temos de ter uma educação, porque quando vamos ao automóvel e vemos um sinal, que é assim um S, espécie de um S, se a gente não aprendeu o significado daquele sinal, o sinal não serve para nada. Temos que saber os sinais, conhecer o significado dos sinais, para saber o que eles dizem. Aquilo quer dizer curvas apertadas, ou ali quer dizer um cruzamento, ou ali vá devagar, ou aqui é interdito a passagem. Se não conhecer, passa. O cinema também tem as suas regras, como a vida também tem as suas regras. E é preciso entendê-las. E é preciso ir
Mas essas Sempre- regras, ao contrário das outras, essas regras no cinema podem ser mudadas. O realizador pode mudá-las Constantemente. Isso já é um outro aspecto. Mas é com base no que está. Quer dizer, não se chegava ao Picasso antes do Picasso. Pois. Mas há toda uma história antes do história da pintura que deu aso à História que o pintura. Picasso conhecia muito bem. Perfeitamente, profundamente. E que dá a possibilidade ao Picasso de fazer como fez. E a outros, não é? Eu falei até do Tapia, que é um pintor estranho, passa quase só por sinais. Faz assim, quase só pinta por sinais. É os sinais que a gente tem que ver o que é que ele quer dizer com isto. E é difícil. É Merece curioso que eu estudo trazia aqui e uma atenção. coisa que é de um pintor que eu gosto muito, do Rothko, que estavam a ver isto, e em que ele diz, tem que ver com isso, Deixa eu ver que eu abro. e em que ele diz, deixa-me lá ser desajeitado, e em que ele diz, eu pinto 4 quadros grandes porque quero criar espaços de intimidade. Um quadro grande é uma transação imediata, leva-nos logo para dentro dele. Esta ideia para criar espaços de intimidade parece muito bonita. De certa Espaço. maneira é, mas ao mesmo tempo parece que se apropria do conceito de arquitetura. Quer dizer, é um espaço para estar, para entrar. Mas tudo não irá dar um bocado à arquitetura, outra questão que eu ponho muitas vezes. Como? Tudo não irá dar um bocado à arquitetura. A pintura, o próprio cinema, etc., a arquitetura... Não, acho que exatamente não, porque a arquitetura... Vamos lá. O Godard disse uma vez uma coisa sobre o cinema. O cinema não é vida, mas também não é arte. É qualquer coisa de intermédio. Pois. Achei estranho, mas acho que esta ideia se aplica muito melhor à arquitetura. A arquitetura não é arte, não é vida, mas também não é arte. É qualquer coisa de intermédio. Está mais certo na arquitetura propriamente que no cinema, porque entendo que a arte não tem finalidade. Não há finalidade na arte. A arquitetura tem uma finalidade muito fortemente demarcada. Faz uma igreja para orar, faz um hospital para os doentes, faz uma casa de reunião, de espetáculos, ou isso, faz uma casa particular, faz um palácio, faz, enfim, uma assembleia, tudo isso tem uma finalidade. Embora haja casos E esse programa... Haja casos de edifícios que a gente ainda hoje se pergunta para que é que isto teria servido ou se teria tido alguma finalidade. Mas é muito bem posto isto, porque há, por exemplo, hoje há uma certa tendência em certos arquitetos, de extravasar o sentido da arquitetura e quase que fazerem escultura, fazer a obra de arte. Interessa mais a obra de impacto de arte de que a finalidade à qual ele é destinado. E isso é um pouco grave, porque é misturar uma coisa, isso passa por não ser nem uma coisa nem outra. Quer dizer, nem a arquitetura, nem a obra de arte propriamente, porque no fundo está atraída pela sua função. Acreditando, supondo uma crença numa outra vida, numa vida depois da morte, nessa vida haverá lugar à arte? Não. Não. A arte é mundana. Exatamente. Não é santa. Não é santa, Já não há lugar para a arte. não é uma virtude de santidade. É uma questão, no fundo, é sempre tem um fundo de vaidade. O artista é vaidoso, vangloria-se, fica satisfeito, fica contente de se sair um trabalho que ele gosta e que por cima ainda é admirado por terceiros. Ele fica todo inchado, não é? Mas, portanto, é um trabalho mundano. Não, e além disso, não. É um trabalho mundano e de vaidade.
sempre de vaidade. Mas ele também queria para se ultrapassar. E numa outra vida já não terá necessidade de se ultrapassar, já se ultrapassou. Também queria para atingir uma outra dimensão, um mistério, uma forma de religiosidade. Sim, O Rilke dizia, por exemplo, que a religião era a arte dos não criadores. Sim, a religião está fora, está no campo da santidade. Não, ele dizia a arte dos não... Aqueles que não criam, portanto, não são criadores, a religião é a arte deles, é a sua maneira de se relacionar com a criação. Não aceito isso na medida em que hoje se defende o ateísmo. Quer dizer, ser ateu é também uma forma de religião. Mas ser ateu é uma forma de religião, isso é uma forma de religião. Portanto, é uma religião que nega todas as outras. Assim como as outras negam o ateísmo. Mas é uma religião política, é uma religião de poder, não é? Em que resume o poder para o próprio homem. O homem é tudo e é absoluto, não é? O homem é uma criatura, uma pobre criatura. Mas perante este espetáculo extraordinário do cosmos, do universo, a gente sente-se pequeno e diz: quem fez? Onde está o Criador? Uma vez o meu sogro, exatamente, que não era uma pessoa religiosa, mas me dizer, a certa altura, ele era muito melómano, e me dizer, ouvindo Beethoven, a sétima sinfonia ou a nona, que ele gostava particularmente, me dizer: isto já não pode ser só obra do homem. Exato. Quer dizer, há aqui neste momento eu dou-te razão, porque isto já dou-te ele a mim, que sabia que eu era crente. Mas, portanto, a brincar. Mas isto já não pode ser só gênio humano, já há aqui qualquer coisa a mais. Eu, ao fazer certas coisas, há coisas que se me põem diante dos olhos que são favoráveis. Parece que há alguém que comanda essas coisas que está no além. São forças que ignoramos. Quer dizer, eu sinto-me como um joguete nas mãos dessas forças que eu não sei se existem ou não, mas dá-me essa sensação. A sensação de que eu não sou senão um intermédio, de que se servem para se exprimirem através de mim. É uma sensação que eu tenho. É claro que isso não parece lógico. Nem é para ser lógico. Nem é para ser lógico. Mas, na verdade, sinto por vezes isso. Parece que... Às vezes até acontece que há um atraso, há uma demora, há não sei o quê, e vem qualquer coisa de novo. E parece que essa demora foi propositada para que chegasse... Para que acontecesse. Para que acontecesse isso. Enfim, eu suponho que há realmente forças estranhas. De resto, o Spinoza dizia que nós supomos-nos livres porque ignoramos as forças que nos dão os impulsos. Claro. Eu sinto isso perfeitamente. Eu gostei muito de ouvir esta coisa do Spinoza. Quando soube este dizer do Spinoza, eu fiquei contente, porque sinto que realmente há forças que nós ignoramos de onde vêm e que agem sobre nós e que nos dão realmente as diretrizes da nossa vida, quer seja no cinema, quer seja noutro campo qualquer, no próprio dia-a-dia. O Wagner dizia, quando lhe perguntavam qual era a ópera favorita dele, ele dizia: é o Tristão e Isolda. Depois falavam-lhe no Parsifal, e ele dizia: Parsifal já não é meu, é uma ópera de Deus.
que é o cúmulo do orgulho e que, ao mesmo tempo, o cúmulo da modéstia. Da modéstia e da humildade. Já não sou eu, isso já não é Da meu, humildade. e, ao mesmo tempo, Deus manifestou-se através de mim. Mas esse ultrapassaram essa dimensão, digamos, metafísica da arte, ou ir para outras dimensões, lembra-me muito sempre aquilo que eu senti muito, e já escrevi muito sobre isso, no Dreyer, na palavra, o momento da ressurreição. Sim. Porque, aparentemente, e então para quem sabe o mínimo de cinema, ou até mesmo para quem não saiba, é óbvio que a atriz não está morta e, portanto, que ressuscitá-la é a coisa mais simples deste mundo, é o realizador dizer-lhe, acorda. abre os olhos. E todo o plano nos dá a ideia que nós assistimos a uma ressurreição. De facto, toda a maneira como o plano está composto, iluminado, a duração, tudo aquilo é tão perfeito que, quando ela se começa a rir, a voltar a ela, nós temos eu tenho, pelo menos sempre, a mesma emoção que se estivesse a ver uma pessoa que morreu ressuscitar, nunca vi, mas se estivesse a ver, teria essa sensação. Como é que isto se consegue? É já, de facto, o tal lado misterioso da obra de arte. Porque eu posso saber tudo, para pensar, é o enquadramento, é a direção de atores, é a fotografia, é a luz, é a escala de planos, mas depois há mais qualquer coisa que... Sim, esse é um momento chave. Pois. É um momento chave do cinema, porque o cinema pode fazer os milagres que quiser, mas na vida não são tão acessíveis como a possibilidade cinematográfica. Não, e no cinema também estamos fartos de ver milagres, que não são milagres nenhum, não convencem ninguém. São tinta mais tinta, menos tinta, ou mais sangue, menos sangue. Ali não, ali sem nada isso acontece. E lembro-me, por exemplo, do Manuel me ter chamado a atenção no outro filme do Dreyer, na Gertrude, para, por exemplo, calculo que raríssimas pessoas deram atenção a isso, pelo toque final dos sinos, que é o toque de finados. Portanto, que, enfim, dá um sinal de que ela já morreu, a protagonista, num momento em que isso não é visível. E é só porque os sinos dão o toque de finados. Não, mas há também o carro de enterros, não é? Ao carro inteiro, pois. O carro de enterros, há um tempo. Passa um tempo. Passou um tempo. Ele vai passar um tempo. Ela retirou-se, já está muito mais velha, vive sozinha, já passou um tempo. Eu estou a lembrar-me que o José Régio viu esse filme, adorou, fez uma crítica muito interessante. Mas ele dizia-me que... a Gertrude ou a palavra? A palavra. A palavra. A palavra. Não, agora estava a falar da Gertrude, do toque de finados. O da Gertrude. Eu julguei que ainda falava da palavra. Não, estava a falar das Gertrudes. Não, mas na palavra... Não, estava a falar das Gertrudes porque o Manel me chamou a atenção, foi o Manel, para o pormenor da banda sonora. Sim, sim. No final do O sino. final é ao sino, que ela morreu. Pois. Porque o relógio marca o tempo, as passagens, as diferentes passagens são ordenadas por um toque de um relógio que, antes de dar a hora, faz um bailadozinho com o tatatata e depois dá as horas. E isto separa os diferentes bocados de espaço, de tempo, em que se desenvolve a história. E no final, a última, quando ele se despede, fecha a porta, e quando fecha a porta não é o relógio que toca, porque é sempre quando abre uma porta ou quando se fecha que o relógio toca. São os sinos. Quer dizer, era o fim, era o conto final. Mas voltando
à palavra, em que o Zé Régio gostou imenso e dizia, mas o realizador deixou sempre uma saída possível. Ela teria sido morta completamente ou não. Eu disse, não, ele morreu. De facto, ele acentua que ele morreu porque dá tempo, tocam os sinos, passa o carro, passam 2 ou 3 dias, ou não sei o quê, e ela está morta, está realmente morta. E por isso há um milagre. E é curioso que o próprio padre se opõe à intervenção da menina para acordar e ao médico que simboliza a ciência que trava o padre pela curiosidade científica de ver o que é que acontece. E isso é muito bonito. Isso é quando ele lhe diz, o irmão supostamente doido, lhe diz em nome de Jesus Cristo, levanta-te, e que o padre fica tão escandalizado que vai querer afastá-lo, portanto, interromper aquela cena para ele escabrosa. E o outro olha para a morta, nota qualquer coisa com o olho clínico, médico, e agarra ao padre. Portanto, suspende-o nesse momento, como quem diz, alto que isto pode acontecer. Mas eu notei depois... Há um segundo, mas é um médico que olha para a morta e é nesse momento que trava o padre. Mas portanto, o médico vê com o olhar físico, clínico, qualquer coisa que acontece, qualquer modificação naquele corpo que o leva a ter a curiosidade de ver o que acontece. Que vai acontecer. Agora, eu notei que o milagre quer mesmo dar como milagre. E é mais, notei que os católicos têm mais dificuldade em aceitar o milagre do que os ateus. Os ateus aceitam aquilo como uma fantasia, uma coisa qualquer que aconteceu, não acham uma certa aceitação. E o católico tem a atitude do padre, de modo geral. Quer dizer, é um sacrilégio fazer um milagre, quando o milagre é a prova cabal da existência de Deus. E é isso que ele quer provar. Mas na Gertrude, Deus é esquecido. Não, pois Deus nunca é. Deus é esquecido. Ou então está presente. Aonde? Nas horas e nos sinos. Que é uma nota curiosa, não é? As horas e o sino não são desta terra. Pois não. O tempo não é... Nunca tinha pensado nisso. Não resolves. O tempo é de outra ordem, é da ordem da criação. A criação é que gerou o tempo. E gerou o cosmos, o mundo, os homens, tudo. O Criador. O Deus. É um nome que a gente aplica a coisa nenhuma, porque nunca ouviu, nunca sabe. E há bocado exatamente não desenvolvemos um ponto, mas que aflorámos, que foi exatamente no cinema, como nas outras artes, é sempre possível violar as regras. E a história de uma arte faz-se dessa violação das regras, permanentemente. O Manuel, por exemplo, violou várias regras na sua obra cinematográfica. Sim, regras éticas. Não diga regras éticas, regras estéticas, regras cinematográficas, regras que até ao seu tempo estavam mais ou menos assentes, não é assim que se faz. Sim, mas é que o cinema... Como, por exemplo, a regra... um plano, fazer um filme com planos de sequências. Quer dizer, o Hitchcock já tinha feito uma experiência, mas não sistematicamente e no sentido que o Manuel lhe deu, da duração do plano. Sim, mas é que... Não como base de uma estética. Sim, mas é que a estética do cinema é uma coisa que tem evoluído muito. Ela principiou no cinema mudo
por querer bastar-se a si própria e desligar-se de toda a canga literária ou teatral ou literária e encontrar a sua expressão específica, própria do próprio cinema, não é? E chegou-se a fazer, foi o Murnau, parece, que fez o último Homem. Foi, exatamente. Onde não havia sequer legendas. Não havia legendas. Há uma carta só. A carta não é uma legenda, mas não havia legendas, nem havia palavras. Que às vezes conversavam, mas não sabia. Era tudo feito através da imagem. Isto era uma obsessão da técnica cinematográfica do tempo do mudo. Queria separar-se e isolar-se de todas as artes, da pintura, da literatura, só pela imagem. Era criar para nós. Ora, a imagem muda, por natureza, é onírica. O sonho não tem palavra, tem só imagem. Nem tem palavra, nem som. Tem só imagem. Portanto, o cinema era onírico. Quando veio o som e a palavra, tornou-se muito mais realista. A sensação que nós temos, e não há arte nenhuma que seja capaz de simular a vida como é o cinema. O cinema simula a vida, a gente crê quase que é mesmo real, o que se vê. E isso alterou completamente as intenções. Hoje o cinema é tido como a síntese de todas as artes, e é-o de facto. É da pintura, do som, da música, tudo está lá. Tudo pode estar incluído. É uma soma de todas as artes. Da fotografia, que é diferente da pintura. A fotografia alterou a pintura, porque antigamente pintava-se o retrato. Hoje, com a fotografia a cores, faz o mesmo, mais rápido. E para a pintura não se confundir com a fotografia, tomou outros rumos. É uma reação própria, que advém por natureza, não é? Então, um caminho mais abstrato e diferente, não é? O mais caricatural, enfim, mas que se afasta completamente da pintura. Não tem nada a ver com a pintura. A fotografia. Ou a pintura não tem nada a ver com a fotografia não tem nada a ver com a pintura. Esse exercício de pintar as plantas, pintar até os órgãos, quando se faz uma operação e tudo, a fotografia a cores, falo rapidamente e não precisa de nenhum pintor especialista. O Da Vinci abria os cadáveres para conhecer como é que funcionava o organismo. Era uma pessoa muito curiosa, muito conhecedora de todos os ramos da vida. Não, isso tinha que se fazer porque não havia outra maneira de dar imagem. Sim, mas era impelido a fazer isso, enquanto outros pintores não eram. Então, estavam-se nas tintas para isso. E a curiosidade dele era ir ao fundo das coisas, ir à raiz das coisas, não é? E, ao mesmo tempo, suplantar-se a si próprio, não é? Que ele tentou voar mesmo, tentar as portas, como as aves, etc., não é? Enfim, são homens tocados por fortes intuições que lhes são, digamos, injetadas, não é? E eles querem tudo e mais alguma coisa, não é? E são capazes daquilo que transcende as possibilidades humanas, que é o caso da Nona Sinfonia ou da Sétima Sinfonia, em que diz aqui já entreveio outra mão divina, que já não é o próprio homem. Eu aceito isso nesta medida, não é? Mas tenho, apesar de tudo, que a arte será sempre mundana. Pois. E não um caminho, porque muitas vezes há pessoas que dizem a arte é um caminho para a santidade. Acho que não. É um caminho do Henry Miller dizia uma coisa. No fim, que eu te disse, mesmo quando ele diz
O Beethoven diz, isto já não é meu, é Deus que fez, como disse, é uma humildade cheia de vaidade. Vaidade, claro. Mas é que, quando eu digo, eu já não sou o que faço, alguns impulsos me fazem, também me dizem porque é que me escolheram a mim. No fundo, não deixa também de ser uma vaidade. Porque é que, quer dizer, reconheço, não é? Porque não sei, quer dizer, não, a gente está assim no meio, não sabe bem o que é, nem como está, nem porque faz, mas faz e vive O René a sua Miller vida. dizia uma frase que eu gosto muito, que é muito bonita: a arte é uma espécie de compensação ao terror que a vida inspira. É bem. O José Reis dizia, a vida sem arte seria um horror. É a mesma coisa. É a mesma coisa por outras palavras. Para outras palavras, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente. Mas alguém comentava, que são as contradições, não é, que a vida tem. Alguém comentava do lado, quando ele dizia isto, para um usurário, se não houvesse a usura, a vida seria um horror. E como dizia o outro, também tinha razão. Como dizia o outro, também tinha razão. Cada um tinha a sua razão. Cada um tem a sua razão. Cada um tem a sua razão. E é também outra coisa, não é? Se assim é para os artistas, porque não há de ser para os criminosos natos. Este é um problema terrível, mas é... Não, esse é o grande problema. Porque é que não serve para os criminosos não têm a necessidade de matar? Porque é que eles são obrigados a matar. Também não são impelidos por forças estranhas. Eles não são verdadeiramente culpados. Isso é o que o Fritz Lang disse no Matou. É? Quando o Peter Lorre, no fim, se justifica perante os bandidos, diz: vocês não sabem o que é isto, que eu sinto que em certos momentos me obriga a fazer isto. Sei eu lá porquê. E depois a ter o horror do que fiz, e depois a esconder-me, e depois de novo a sentir Por isso, o impulso para voltar à música, ao Salva Subiu, que é aquilo que nele o leva lá a matar, a assassinar as crianças. Mas é por isso mesmo que eu digo, que eu disse uma vez, que fazer um filme é cometer um crime. É por mesma razão. Fazer depois, um filme, quer dizer, é o mesmo motivo, não é? Foi impelido a fazer aquilo. É como acho fazer um crime. É a mesma coisa. Quer dizer, no fundo, a gente mata, ou faz nascer, ou faz ser feliz, ou faz ser infeliz. Os personagens estamos a colocar no lugar de Deus, do Criador. Nós estamos a manipular justamente aquilo porque somos manipulados. Estamos a matar ou a fazer viver personagens. A fazer feliz ou a fazer infeliz. Qualquer criador, qualquer ficção. O escritor que escreve um livro, os personagens vivam ou morrem, segundo a vontade dele. Agora vou matar este, agora vou salvar aquele. Pois, da simpatia, a questão da simpatia. Que é o Fritz Lang, há bocado estava a falar de Fritz Lang tem uma coisa muito engraçada sobre isso, que é sobre os happy ends em Hollywood. E quando houve, como ele vinha da Alemanha, muito aquela ideia de que ele fazia filmes que acabavam bem para satisfazer os códigos americanos. E ele diz, não, em muitos casos não foi isso, fui eu que quis fazer acabar a história bem, porque sempre me repugnou matar um personagem, ou fazer morrer um personagem, por motivos que às vezes eram relativamente fúteis. O personagem não merecia a morte por causa do que tinha feito. E, portanto, porque é que eu havia de matar no fim? Só para o público ficar contente. Pronto, sim senhor, aquilo... Não, deixa lá salvar-se no fim, como também acontece na vida. E, de facto, a vida está cheia de surpreendentes reviravoltas assim. Se todos os criminosos fossem castigados na vida e todos os bons recompensados, este mundo era uma maravilha. E não é. Há muito criminoso que se salva e muito justo que padece bastante. Quer dizer, exatamente, não é? Que é um caminho da santidade. Pois. Esse sim é o caminho da santidade.
Eu vejo, por exemplo, que a Maria Isabel, a minha mulher, teve conhecimento com uma freirita, que estava em África, em Angola, exatamente, onde se morria, enfim, aos milhares por dia. E ela ia lá socorrer aquelas pessoas que estavam fugidas e fora da casa delas, com medo, porque atacavam as tropas entre os dois, que eram dois criminosos, que queriam o poder à fina força e desprezavam o povo, absolutamente. E foi isso que me inspirou para fazer a letra da carta. Da carta foram as palavras dela. E que eu mais ou menos repus e compus aquilo dessa maneira, porque acho que, quer dizer, não havia em paralelo aquele sentimento de vaidade de ser uma santa ou de ser uma pessoa, não, são ignoradas completamente. Não vem nos jornais, não vem em parte nenhuma, ninguém fala delas e elas fazem aquele sacrifício. A carta, este é um bom exemplo para aquilo que estava a pensar agora. É um dos seus filmes, como sabe, que eu gosto mais. E é um filme em que a carta não existe no livro, na Princesse de Clèves, mas foi um elemento que o Manuel acrescentou. Pode haver um elemento gratuito na economia de uma obra de arte ou de um filme. Gratuito no sentido em que está lá e não quer dizer nada. Não creio. Eu evito elementos gratuitos, não é? Tudo o que está porque tem um sentido para estar. Tem um sentido para estar. Uma razão. Ou alguém, algumas vezes, para ligar uma parte do contexto ou outra parte do contexto. Pois. Para fazer a ligação, ou sobe um bocado de uma escada, sai de um lugar e entra noutro. Portanto, para fazer a continuidade da passagem de um contexto com outro novo contexto inserido no conceito geral da obra em que se faz. Mas não há nada, eu não trato de depurar tanto quanto posso o trabalho do cinema, é muito depurado. E o que torna mais denso e portanto, mais difícil eu aceito que seja mais difícil de compreender, porque está sempre a apontar coisas sérias. Portanto, exige uma atenção muito grande do espectador enfim, para que entre dentro dessa história. Eu, às vezes, via filme, quando gostava de um filme, cheguei mesmo, antes de começar a filmar, cheguei mesmo a fazer a planificação de um filme que gostava muito, que era que fez o Vampiro, como é que se chama? Fayado. Hã? Fayado? Não, o alemão. Não é o Dreyer, não, é um alemão, é o... Um vampiro? Um Murnau. Murnau. É o Murnau que fez um filme na América. Exatamente, a Aurora. A Aurora, exatamente. Eu gostei muito daquele filme. E aparecia o filme. Eu vi o filme, ia todos os dias ver, até às vezes via 2 vezes por dia. Via a matiné e via à noite. E ia para casa e fiz o decoupage do filme, imagem por imagem. Ia lá uma vez, outra vez, tornava a fazer, depois ia ver, e vi, enquanto ele esteve, vi-o sempre, para que foi o meu primeiro decoupage, foi o da Aurora. Mas nós falamos aqui de cinema e misturamos um bocado, outras vezes falamos da vida. Mostramos um bocado de cinema, um bocado de vida. De pintura, mas falar disso tudo, cinema, pintura ou literatura, não existem, é falar da vida. É sempre falar. É sempre falar da vida. Cinema é vida, vida é cinema. É como é pintura, como é literatura. A literatura é particular. A literatura tem condições excepcionais
de riqueza e de expressão. O Régio admirava sobretudo Tolstói porque entendia que ele punha o subjetivo como se fosse objetivo. O mais difícil na literatura era pôr o subjetivo como se fosse objetivo. Como se fosse objetivo. E depois dizia que os escritores descrevem o personagem e quando põem a ação vão muito mais longe de quando o explicam. No cinema é possível isso? Os personagens escaparem? Com certeza, mas de outro modo. Quando já tem os diálogos, tem tudo, como é que o personagem escapa? Tem, porque acontece exatamente da mesma maneira. Eu por hábito, dou plena liberdade ao ator. Dou-lhe a situação, faço sobretudo a marcação dos lugares, porque ele não pode estar a representar fora do quadro do cinema. Está sempre presente. De maneira que, e quando se ausenta, aí é necessário que ele se ausente. Mas não pode estar fora. De maneira que essas indicações são indispensáveis, necessárias, naturalmente, para saber onde o ator se deve colocar a cada momento. Mas eu noto que esse exercício, não é, de indicação de lugar é muito importante para o ator. Se ele não tiver a indicação das posições que deve ter nos diferentes momentos, não é, ele fica, digamos, desamparado, como que desamparado. Isto é um amparo para o ator e, ao mesmo tempo, um estímulo muito grande. E depois ele joga em inteira liberdade. Aqui o que se dá é que não é parte do realizador, mas é parte do ator que se sobrepõe ao próprio realizador e à expectativa que havia anterior. Quer dizer, ele revela-se de uma forma inesperada, por vezes ultrapassando tudo, não é? Que a gente tinha antes imaginado. Quer dizer, isso é transposto para o ator. Estava-me a lembrar agora de uma coisa que diz o Kiarostami, o realizador iraniano, em que exatamente por causa daquele filme dele, O Sabor da Cereja, em que há um personagem no fim que se suicida ou não, nunca sabemos. E claro que depois a crítica não o largava com a pergunta: mas o personagem mata-se ou não se mata? Depois do filme. Quando não se percebe bem no filme, a situação é ambígua, o personagem mata-se ou não se mata, os críticos depois todos, a primeira pergunta é o costume, queriam saber. Sim. E claro que ele não queria responder, porque se quisesse tinha respondido no filme. E portanto, eu não sei, nunca falei com o meu personagem, portanto ele não me disse. Falei sim com o ator, mas o ator nunca pensou matar-se, está ótimo. Claro. Agora o personagem, não sei, nunca falei com ele, portanto não sei se ele se matou. Mas ele tem um filme, não sei se é esse, onde depois ele se mata, não é? E depois parece que está a ser filmado. Pois, é esse. Por isso é que as pessoas ficam o homem ressuscitou, pois mas ele dizia que era muito importante essa parte. É, a parte que ele faz em vídeo. Ele faz muito importante essa fase. Eu sempre meditei na importância desse momento. Quer dizer, de encontrar qual era o motivo da importância. Não é? Essa é porque ele cria aquilo como força. Quer dizer, era preciso era preciso, como dizer, ultrapassar a realidade. Pois. E é nesse sentido. É porque é o ator que vai ao mesmo sítio e estão a filmar outra vez e de repente com aquela confusão, ator-personagem, o público diz: bom, mas ele então não morreu, está ali outra vez. Pois mas é esse aspecto que é curioso, não é? Quer dizer, é ultrapassar a realidade, a não deixar que a realidade se evidencie na sua totalidade. Quer dizer, é como se a realidade fosse um tanto agressiva. E ele queria
fugir a essa agressividade que a vida tem. Realmente a vida é muito agressiva. E talvez seja esse. Bom, a gente pode supor tudo quanto queira, mas não chega nunca a definir-se concretamente e corretamente. Creio que o próprio realizador também não sabe perfeitamente o que tem esse impulso, mas não é senhor completo daquilo que fez. Aliás, Manuel, que não é. nos seus filmes isso aparece muitas vezes, deixando essas interrogações fundamentais, quer dizer, desde a Benilde, que houve ou não, o que é que se passou, Pois. até à Francisca, o que é que aconteceu na história da Francisca. E o Manuel tem muito cuidado em nunca dizer mais do que a fonte literária, neste caso, do que o Régio, ou do que os documentos que se sabem sobre a vida da Francisca. Sim, não vai avançar mais a dizer ela era virgem ou não era virgem, ou ela teve, a Benilde teve relações. Ele depois de morta mandou examinar. Pois. E tinha o ímã, não é? Pois. Intacto. Isso é ao que reza a história, não é? O que reza a história era isso. Agora, eu ponho muito, quer dizer, eu não gosto de definir completamente as coisas, porque é como se me apoderasse delas. Eu não quero nunca apoderar-me delas, quero deixar-me. Eu gosto muito da Agostina e ela tem uma série de livros que está a fazer, e o próximo filme será ainda sobre isso, que é o Princípio da Incerteza. E eu gosto muito desse título, porque ele tinha feito um filme... Que é o título do seu filme. Eu tinha feito um filme porque eu tinha feito... Eu ia fazer um filme que se chamava Joia de Família. E depois de fazer o filme, quando foi para a montagem, soube que Joia de Família não era bonito em França. Eu não sei se noutros países, não é? Tinha um sentido um pouco... quer dizer, a joia de família é o sexo masculino. Pois num segundo sentido. De maneira que não quis esse título e pedi-lhe para arranjar um outro título. E ela então pôs o Princípio da Incerteza, que eu gostei imenso. E eu optei logo. Mas esse Princípio da Incerteza serve para uma trilogia que ela fez. Este outro filme também é o Princípio da Incerteza. A Alma dos Ricos. A Alma dos Ricos também está dentro do Princípio da Incerteza. E eu gosto muito desse título. E nada nesse filme que eu fiz, de Joia de Família, nada é perfeitamente claro. É tudo dúvida. Eu nunca procurei. Eu gosto imenso disso. Porque, mesmo na própria vida, nós temos as nossas convicções, mas tudo se assenta nesse princípio da incerteza. Nós não somos verdadeiramente seguros de coisa nenhuma. De coisa nenhuma. De maneira que, por isso mesmo, gosto do título. Nada é preto e branco. Nada é preto e branco. Nem é nada branco, tudo... Até se conta uma história, porque discutiam duas pessoas sobre a verdade. Diziam, a verdade é só uma, e temavam. Não, a verdade pode ser múltipla. E o outro não, temavam muito. E então o outro deu-lhe um exemplo. Olha, há este exemplo, que há uma bola e há um parceiro que está do lado esquerdo e há outro parceiro que está do lado direito. E o do lado direito afirma que a bola é preta. E o outro lado, pelo contrário, afirma que a bola é branca. E teme, não, é preta, o vejo é preta. Não, o que eu vejo é branco. E há um terceiro parceiro,
que está a ouvir e que está a meio da coisa. E disse, não, a bola é metade preta e metade branca. Portanto, este falava a verdade, dizendo que era preta, e o outro dizia a verdade, também falava a verdade, dizendo que era branca. Portanto, a verdade é relativa ao ponto de vista, é relativa, quer dizer, a verdade, por exemplo, um plano fixo, um plano objetivo, aproxima-se muito mais da objetividade que o movimento. O movimento já tem o capricho de quem o faz e por onde o faz, por onde o quer levar e fazer. O plano fixo não tem intervenção. Está fixo, é fixo. Se tomássemos uma cena de todos os pontos de vista possíveis e imaginários, quer dizer, era uma abóbada, não é? Em que tem, enfim, todos os lados. Quer dizer, isto tem-se bonito, porque bastava desviar um milímetro para já ser diferente. E outro milímetro era mais diferente, do outro lado, de cima, de baixo, dali, de acolá. Essa objetividade era digamos, era fazer por completo todos os ângulos possíveis. Todos os pontos de vista possíveis. Todos os pontos de vista possíveis. Ora, como isso é inviável, absolutamente inviável, o plano fixo é objetivo, porque se põe numa posição única. Quer dizer, em relação àquele ponto de vista, é aquilo. Deixa-me pôr então uma pergunta. A cor reforça o onirismo do cinema ou não? Não. A cor dá realismo. A cor dá realismo? Dá realismo. Embora só muitas vezes a pessoa sonha a cores, nunca ou a sonha preto e cores, branco. Nunca sonha, não, é preto e branco. Às vezes sonha-se a cores. Até havia aquela brincadeira. Eu sonho em Technicolor, era uma brincadeira, mas às vezes o sonho é a cor. Ou pelo menos fica não consta forte isso, impressão não é? de cor. A ideia que se tem do sonho é que é preto e branco e não tem som. É mudo. É por isso que eu digo, o cinema é onírico, porque é mudo e é preto e branco. Não tem cor nem som. Não é palavra, é som. Não tem som. O que é que a cor trouxe? Por exemplo, uma das coisas curiosas é, não sei onde é que eu li isso, em que dizer, a cor já podia ter sido usada desde o princípio do cinema, digamos. Tecnicamente já era possível, mas porque era caro, porque não sei o quê, não foi, o processo foi abandonado até tarde. E eles faziam aquelas tintagens ao princípio dos filmes com o azul, ainda era mais caro. E depois. Até que aparece a cor, e hoje é praticamente o processo normal, é raríssimo ver um filme a preto e branco. A cor para lá do realismo, o que é que lhe parece ter trazido mais importante? Para lá desse realismo, se é que há realismo, eu tenho dúvidas. Eu no meu filme... Porque o Manuel, por exemplo, só fez, depois do aparecimento da cor, o Anique e Bobó, e a partir do Anique e Bobó, toda a sua obra é cor. Nunca mais se sentiu tentado pelo preto e branco. Acho a cor é importante. Dá uma decoração, não é? O cinema está como representação da vida. É a arte que mais se aproxima da realidade, do dia-a-dia. Ilude, quer dizer, ilude por completo. A gente crê que está a ver, que está a olhar para a rua, digamos, a ver as pessoas. Nessa altura, quando se aproxima desse realismo, ele pretende justamente iludir ao máximo, quer dizer, tornar-se ele a própria realidade. Para o poder fazer, para se aconchegar mais a essa realidade e dar essa ilusão ao espectador, é justamente necessária todos os elementos naturais
da vida, não é? E a cor é um elemento importantíssimo. Tem a estrutura, tem o desenho, tem o volume, tem tudo isso. O volume não tem, mas sugere-se, não é? Como sugere a pintura, não do Da Vinci. O Da Vinci não se interessa, a pintura dele é um ato de pensamento, não é? Mas o que fez o Moisés, como é que se chama? Miguel Ângelo. Miguel Ângelo dá muito relevo e acusava o Vinci de não ter, que a pintura dele que era um pouco chata, não é? Plana. E ele, feitos de luz e tal, são volumosas, como era um escultor. Era sobretudo um escultor. Era sobretudo um escultor, dava esses volumes. De maneira que, sendo o cinema o mais próximo da vida real, tende a esse realismo. E para o fazer, não pode negar os elementos, seja o som, o ruído, a palavra, a música, o movimento, tudo se Mas a cor dá também uma sensibilidade maior ao cinema, não dá? Sim, com certeza, que dá uma maior sensualidade, ou pode retirá-la, se for um pouco mais fria, se for um aspecto mais frio, depende da cor, não é? As cores, enfim, que são mais avermelhadas, estão mais sensuais, os azuis tenues, os verdes, já não, já se afastam, já são mais... Eu li uma vez uma coisa do Tiziano. É uma coisa curiosa que as cores mais quentes à vista são as mais frias. Quer dizer, Isso não sabia. o Kelvin pôs um carvão, uma barra de ferro ao lume e media-lhe a temperatura. E a cor, a barra de ferro era preta, não é? Depois começava a tomar tom vermelho, não é? Por aí fora, e quando chegava ao máximo, ficava um azul. Não é? Quer dizer, o vermelho é mais frio que o azul. A chama, mesmo numa lareira, a chama azul é mais quente que a vermelha. Esse é um ponto curioso, mas quer dizer, eu penso que é isto, essa vontade de realismo, de aproximar à verdade. Por falar em verdade, até no filme falado, Soul, no Egito, que os egípcios antigos tinham a cor azul como a cor da verdade. Está lá no filme. Está no filme. É engraçado. É verdade. A cor da verdade, fiquei entusiasmado e até improvisei uma cena para que se dissesse isso. É que me lembrei do Tiziano, diz uma coisa nos textos dele, que o grande pintor ou grande pintor só precisa fundamentalmente de 3 cores: o preto, o branco e o encarnado. E com a combinação destas 3 cores consegue tudo. O preto e o branco e o encarnado. Ora, vejamos. O preto é a ausência de cor completa. O branco é o total das cores. Se pegarmos um projetor em verde, vermelho e azul, se projetarmos, este projetor puser um filtro verde destas cores e os projetar isoladamente sobre uma parede, fica as cores que cada um tem. Mas se os sobrepor uns sobre os outros, na mesma imagem, é branco. Sai branco, as cores saem brancas. Se fizer essa experiência, a cor sai branco. O branco é a soma de todas as cores. O preto é a ausência de todas as cores. E o encarnado? O encarnado faz parte do espectro solar, não é? Um prisma e ele divide as cores e vai do vermelho ao violeta. Mas os nossos olhos só veem do vermelho ao violeta. Mas há o infravermelho que os olhos já não veem.
E o ultravioleta. E a ultravioleta, que os olhos já não vêem. Eu até dizia, mas o espectro é assim. Mas a cor é assim, quer dizer, é assim, o espectro é desse tamanho. Eu até disse uma vez, que se a película visse toda a gama completa, talvez que se pudesse filmar a alma. Pois, se a câmara conseguir ver muito mais que o olho humano, talvez se consiga. Há uma coisa muito bonita na história de Portugal, que é quando depois, no fim, no Filipe IV, não é? Filipe III, que era quarto de Portugal. De Espanha. Quarto de Espanha, terceiro de Portugal. Quarto de Espanha, não. Quarto de Espanha, terceiro de Portugal, exatamente. E então, é o rei, o descendente de Bragança, o rei... Dom João IV? Dom João IV, que toma o poder. Pois. Que toma o poder. E nessa altura ele tomou o poder e então não põe a coroa. Não põe a coroa. A partir daí nenhum rei português pôs a coroa. Isto é muito bonito. Ele ofereceu a coroa à Virgem Maria. A Imaculada Conceição. Maria. E nunca mais rei nenhum pôs a coroa na cabeça. Eu acho que isto que é muito bonito porque há uma ideia de poder que nós não temos. Mas pertence à Virgem e à sua descendência, não é? Que é Cristo. E então, a bandeira tomou a cor do azul e branco, que são as cores da Virgem. Engraçado. Para ver, quer dizer, como as cores funcionam às vezes como tem uma expressão. O azul pode ser a cor original, que é verdade, do céu. o azul que é verdade, pode ser também o branco que é a paz, a tranquilidade. O azul, segundo os egípcios, é a verdade. E o branco é paz. Quer dizer, a verdade propõe a paz. Ou, quer dizer, com a verdade, chegamos à paz. O que quer dizer que hoje nós vivemos na mentira. Não vivemos no azul e branco. Não vivemos na mentira. Vivemos na mentira. No encarnado e no verde. Uma das coisas que eu tenho pensado muitas vezes, pensando na sua obra, e desde que eu o conheci, na altura do passado e o presente, estava o Manuel a fazer o passado e o presente, e havia imensas interrogações, quer dizer, as pessoas comentavam imenso, mas ele fez o Aniki Bobó, o Ato da Primavera, filmes conotados com o realismo, com o documentário, é um documentarista sobretudo, e agora vai-se meter numa história de ficção como esta do passado e presente. Isto é capaz de ser o fim. Eu lembro perfeitamente de documentários nessa altura desse género. Ele diz que não percebe nada, portanto vai ser um filme. Começou nessa altura essas conversas, depois se repetiram tanta vez, como o Manuel sabe melhor que ninguém, essas coisas todas. Mas à medida que essa hostilidade crescia em relação aos seus filmes, o Amor de Perdição era o Aniki Gaga, o não sei quê, etc. Todas essas discussões, que eu sinto que cresceu em si também a confiança. Mais do que nessa altura. O Manuel hoje tem muito mais certezas ou muito mais confiança do que nessa altura. Ao contrário. Não. Quer dizer, ao contrário. Eu sigo, enfim, os meus passos. Não altero nunca nada. Sigo sempre, faço aquilo que entendo que me parece correto. Mas não deixo de ter muitas dúvidas. Onde eu era seguro de mim próprio e das minhas convicções, porque lia aquelas críticas e aqueles movimentos que haviam no cinema russo, e da ideia da especificidade do cinema, eu aderia plenamente a isso e estava convencido que aquilo é que era e estava seguro de que tinha a certeza absoluta, não tinha medo nenhum de fazer, eu sei que eu quero fazer, etc.
é próprio de um jovem, não é, de 21, 22 anos, teria nessa altura. Hoje, com 95 anos, não tenho as mesmas certezas que tinha nesse tempo. Tenho convicções, não saio da minha linha, mantenho, mas é uma questão de deontologia cinematográfica, uma questão de ética, uma questão de posição. Eu não posso trair, sinto que é mau e não ultrapasso essa barreira, conservo no sítio que me parece bem. Mas as certezas das coisas, na verdade, não tenho. Mas Restam muito mais dúvidas. Os jovens, quando se é jovem, têm mais essas convicções, essas certezas, Exatamente. depois se perde, mas também menos confiança. Sim. Não, eu tinha confiança. Menos confiança no sentido da pessoa estar mais ansioso dos resultados. Será que isto... Será que eu sou capaz ou não sou capaz? A questão... Não, eu senti-me capaz. Esse é que é o mal. É o bem, é o bem. Eu sentia-me capaz. Não tinha medo de coisa. Eu não tenho, pode fazer qualquer coisa, não tinha. De resto, é uma característica que me ficou, porque estou-me a lembrar agora que o produtor, eu quis fazer um filme, o que era Madame Bovary. E eu disse ao produtor, eu gostava de fazer Madame Bovary em França e na época em que se passou. Exatamente. E ele respondeu, isso não pode ser, ficou caríssimo, um filme feito em França custa 5, 6 vezes mais, e não sei o quê e tal. E eu repensei e disse, bom, então vou pensar outra coisa. Vou fazer a Madame Bovary, passada na província, em Portugal. E vou convidar a Agostina Bessa Luís. E convidei a Agostina. A Agostina dizia, acreditar-lhe-ia fazer um romance sobre Madame Bovary, mas atualmente, que se passasse atualmente e na província. Se lhe agrada escrever um livro, isto era interessante, porque eu depois desse livro tiraria um filme. Então, sim senhor, estou muito interessado, vou escrever. E ela disse, você escreve, é a sua vontade, não é? Livremente, que eu gosto das suas coisas. E depois eu verei. E ela escreveu o livro e eu depois fiz o filme. Quer dizer, mas há uma coisa que me esqueceu, que é importante, e é a razão de falar nisto, é que ele disse, isso não é muito difícil, custa tantas vezes mais, mas o Chabrol vai fazer um filme sobre Madame Bovary, e outro fez também um filme sobre Madame Bovary. E eu disse, bem, o Chabrol, mas não tem importância. O Chabrol faz o filme dele e eu faço o meu. Com certeza saem 2 filmes completamente diferentes, não tem mal nenhum. Isso tem acontecido muitas vezes, fazerem a mesma história, vários realizadores, e cada um tem a sua. E nessa altura fizeram-se 3, salvo erro. Maneira quer dizer, cada um tem a sua maneira de ser, a sua convicção. E até mais do que isso, eu às vezes vejo uma cena muito bonita de um realizador e tento fazer a mesma coisa. Pois não sai aquilo, sai outra. Não consigo fazer uma imitação do outro. O Deleuze diz que nem o falsário, nem o Esper são capazes de mudar. Só o Vermeer, só o Vermeer, quer dizer, só o artista tem o dom de poder changer. Poder modificar. É uma frase bonita, muito bonita. Mas não, isso é completamente verdade. Porque eu posso copiar tudo, agora não posso inventar ou mudar, só o artista, de resto ninguém mais pode. Ele podia, por dizer, pronto, ainda agora foi autenticado mais um quadro do Vermeer, que tinha posto sempre muitos problemas, porque ele tinha lá uma toalha ou coisa assim, que não parecia Vermeer. E, portanto, daí dizer se é falso, ou a toalha foi pintado por outro.
E agora a teoria é exatamente ao contrário, que ele na toalha estava a experimentar, um quadro do fim dele, uma nova técnica, pintar uma nova abordagem que depois outros pintores tomaram. E é exatamente essa impossibilidade de reconhecer o diferente. E a pessoa fixa no estilo e dizer é diferente, já não deve ser dele. Ótimo. Pois bem, parece-me que nós ainda estamos mais velhos do que ontem, não é verdade? Mas menos do que amanhã. Menos que amanhã. Em todo caso, ainda não estamos nesta perspectiva da eternidade. E como não estamos na perspectiva da eternidade, e como isto está-se a tornar excessivamente longo, talvez que não seja mal ficar por aqui, deixar-nos com o Vermeer, que é ótimo. É um ótimo fim. Acha bem? Acho muito bem. Ótimo. Então, muito obrigado pela sua... Muito obrigado eu. Pela sua tolerância às minhas palavras. Destas certezas tão incertas que nós para aqui dissemos. Muito obrigado, Manel. Muito obrigado. Muito obrigado.